Então, quanto mais tempo você passar com o seu Criador, mais você vai entender como Ele te criou e para que Ele te criou. E aí você vai entender quem você realmente é, o que precisa mudar, o que precisa ajustar. Então você olha para você, você chama a responsabilidade para você, e aí Ele te ajuda. E então você vive, você muda o que precisa mudar, você vive de verdade a palavra e você tem autoridade. Deus abençoe a todos que estão aqui, sejam bem-vindas a mais um Casa Firme. Todas aqui na frente, parabéns. Ainda vou lutar para a primeira fileira ser disputada em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor meu Deus, é com muita alegria que estamos aqui, porque estamos com vida, estamos respirando. Agradecemos ao Senhor por essa autonomia, por esse cuidado, pelo privilégio de estarmos aqui. Muitas coisas estão acontecendo no mundo neste momento. Existem pessoas agora que foram tragadas pelo diabo, que os demônios vieram buscar a alma dessa pessoa. Ela vai entrar pelos portões do inferno e não vai ter mais oportunidade. Mas olha que coisa gloriosa. Nós temos o dia que se chama hoje. Temos esse período do Casa Firme, esse culto das 9 horas da manhã, que é um culto da mulher sábia. Estamos dentro do propósito, meus projetos de conquistas para o ano de 2025. Então, temos a oportunidade de sermos uma mulher melhor, uma pessoa melhor, uma filha melhor, uma esposa melhor. Meu Deus, de sermos um ser humano melhor. De sermos tudo aquilo que o Senhor nos criou para sermos. Então, muito obrigada. Porque nós temos o dia que se chama hoje, então vamos tomar decisões, vamos escolher a dor da mudança e não a dor do arrependimento, vamos escolher agradar ao Senhor e não agradar a carne, ter a natureza de Cristo, a natureza de Deus e não a natureza mundana, pecaminosa. Nós estamos aqui fazendo escolhas. Cada um que está aqui, meu Deus, cada mulher, cada homem, meu Deus, cada pessoa que vai assistir esse culto fez uma escolha. E que cada um de nós, cada um aprenda a fazer escolhas que vão definir o nosso destino, a um destino glorioso. Que cada um faça boas escolhas. Escolha a vida e não a morte. Escolha a bênção e não a maldição. É o que eu te peço e desde já eu te agradeço por tudo, em nome de Jesus, amém e graças a Deus. Amém? Pode se sentar. E hoje nós vamos falar que quem tem autoridade não precisa dominar, né? Principalmente a mulher. Nós temos um homem aqui hoje, seja bem-vindo. Mas no propósito sempre acontece, né, de um ou outro aparecer. Mas, no geral, a mulher, por ser mais emotiva, né, muitas vezes tem aquele autoritarismo. Não, eu quero controlar tudo no meu casamento, eu quero controlar tudo nos meus filhos, eu quero controlar esse ambiente, eu quero controlar essa circunstância. Mas a verdade é que quem tem autoridade não precisa dominar, porque um autoritarismo é quando você impõe algo. A autoridade é quando você influencia através do seu comportamento. Por exemplo, se você quer liderar algo, um setor ou até mesmo a parte espiritual da sua casa, liderança é o direito de ensinar. Mas ninguém quer ensinar, porque ensinar demanda investimento, tempo.
Então, se você muitas vezes tem alguém, algum familiar, que não está nessa mesma fé, você nunca pode olhar como chato, a chato, ignorante, a ignoranta, né? Que nem existe essa palavra, mas vamos lá. Porque ali é uma alma que está passando por um processo de crescimento. Se eu, com o meu conhecimento, vindo na igreja, aprendendo que é o ano do vinho novo, façam tudo o que ele mandar, e é a era do Espírito Santo, vamos nos encher do Espírito Santo, ainda escorrega e tem falhas. E Deus nem por isso vai virar as costas para você e falar assim, ó, você quer saber de uma coisa? Chega. Eu já falei demais com você, eu já ensinei sobre a mulher de Provérbios 31, eu já falei o que você tem que fazer, vamos para o 7º jejum, chega, se vira, acabou, não vou mais investir em você. É isso que Deus faz? Então, se Deus tem paciência conosco, por que nós não vamos ter paciência ali com pessoas, ou até mesmo o momento que estamos passando, porque o momento é só um momento. A vida é feita de ciclos. Então, um ciclo se inicia, depois ele se encerra. Aí outro ciclo vai se iniciar. Lembra semana passada que nós falamos que agradar a Deus é quando nós permanecemos o quê? Aprendendo. Então eu tenho que ser essa pessoa flexível, sempre estar disposta a desaprender para reaprender. Porque de tempos em tempos o Senhor vem com uma palavra, por exemplo, nós estamos agora na era do Espírito Santo. As pessoas que não se encherem do Espírito Santo não vão aguentar esse momento. Por quê? Porque a sabedoria diante daquela pressão vai vir do Espírito Santo. Aquele poder de reação diante daquela afronta, diante daquele medo do algo novo, vai vir do Espírito Santo. Aquela calma, aquela paz, aquela união, aquela força, aquele espírito furioso vai vir do Espírito Santo. Então é por isso que nós temos que correr. Para onde? Eu vou correr para o médico. Vou correr para o Google. Meu Deus, estou com uma mancha vermelha na pele. Meu Deus, estou com uma dor, estou com um caroço aqui. Vou correr para o Google. O que é mancha vermelha? O que é esse sintoma aqui? Não, eu vou correr para debaixo do esconderijo do Altíssimo. Ah, mas algo veio para as minhas mãos, eu não tenho capacidade. Não, pelo poder do Espírito, Ele me capacita. E na minha fraqueza, Ele vai aperfeiçoando o poder dEle. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Então, a autoridade vem do seu exemplo, da sua conduta no seu dia a dia. Vou repetir. A autoridade vem do seu exemplo, da sua conduta no seu dia a dia. E o autoritarismo é quando a pessoa impõe, isso é diferente de autoridade. A autoridade é influência, é o exemplo que arrasta a conduta. O seu exemplo vai arrastar essa circunstância. Não essa circunstância vai te dominar e te arrastar para os sentimentos e emoções. Mas a sua autoridade é influência, o exemplo, é a sua influência, o seu exemplo vai constranger aquela situação, vai constranger aquelas pessoas, vai constranger. E aí é onde você vai, através da sua autoridade, dominar. Então, quer dizer, é algo simples. Olha, Mateus 7:29. Ele não era como os mestres da lei. Pelo contrário, esse aqui é Jesus. Ele ensinava com a autoridade dele mesmo. E olha que ele começou, quem lembra, quando pegaram ele no templo, quantos anos ele tinha? 12 anos. Mas Jesus vivia, ele não falava só, ele não pesava a vida dos outros, que é um lema que a gente tem com os obreiros. Não julgue, ajude.
Não julgue, ajude. Não julgue, ajude. De novo, não julgue, ajude. Vai virar até uma musiquinha, né? Não julgue, ajude, não julgue, ajude. Mas é fácil falar, né? Mas na hora, a gente vai lá e julga. Mas olha aqui Jesus, aí na NVT fala, pois ele ensinava, e você é uma eterna ensinadora. Você tem pessoas que precisam de você, que contam com você. Pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferentemente dos mestres da lei. Porque os mestres da lei, eles falavam muito bem. Eles tinham tudo certinho, tudo pautado, mas no dia a dia o povo não via isso neles. Eles entravam na sinagoga, eles pregavam, eles ensinavam, mas eles não viviam. Então o exemplo deles não servia para nada. Aquilo virava pó, virava só letra. Mas Jesus tinha uma autoridade que vinha de dentro dele, porque era aquilo que realmente ele era. E ele vivia, e ele acreditava no seu dia a dia. Então, só tem autoridade quem vive. Quem vive. Lembra de um culto que eu fiz? Pressão gera o quê? Fraqueza? Pressão gera o quê? Poder. Então, por que Paulo falava com tanta autoridade? Por que ele pegou lá a serpente, ó, sacudiu? Por que ele ia pregar? Você não quer, meu filho? Ó, sacudo, bato o pé, tchau. Não vou levar nem a poeira desse lugar. Porque ele passou por muitos enfrentamentos, por muitas situações de dores que o pressionaram e que o forjaram e elevaram ele. Então gerava poder, ele tinha autoridade, ele tinha poder, porque ele viveu situações, ele deu a resposta certa. Provérbios 16, 32. O homem paciente vale mais que um guerreiro que venceu muitas batalhas. Gente, esse Provérbios é demais. Porque vale muito mais controlar as próprias emoções. Agora é um outro ponto que nós vamos falar. Vale muito mais controlar as próprias emoções do que conquistar uma cidade. Então, muitos de nós, né, buscamos querer controlar pessoas, mandar em pessoas, controlar, mas não controlam a si mesmas. Não controlam pensamento, não barram pensamento mentiroso, não barram sentimento, epa, até pensei, alimentei e tal, desceu, não, sai. Sabe igual o Davi que falava com ele mesmo? Sai, minha alma, por que você está abatida? Porque ele poderia virar e falar assim, minha alma, é verdade, né? O Senhor não está olhando para nós, tanto que eu fiz, o tanto que eu lutei, o tanto que eu investi nesse povo, o tanto que eu amei o povo do Senhor, mais inimigos estão vindo contra mim. Não, ele conhecia o Deus que ele servia, o caráter desse Deus, então, ele falava com a própria alma dele, ele controlava as emoções, os sentimentos dele. E aí é o segredo de tudo. Se você controla as próprias emoções, vale mais do que o quê? Conquistar uma cidade. Então, conhecer os outros pode até ter uma certa inteligência. Eu conheço fulano. Não, eu sei lidar com ciclano. Não, eu conheço meu filho. Não, eu sei como lidar com a minha filha. Não, eu sei como lidar com o meu chefe. Eu sei como lidar com aquela pessoa. Ok. Mas e conhecer a si próprio? É aí que está a verdadeira sabedoria. Por quê? Porque quando você conhece você, e como que você vai se conhecer? Fala para mim. Fazendo reels, indo para o Facebook, passeando no cinema. Quem que te criou? Deus. Então, quanto mais tempo você passar com o seu Criador, mais você vai entender
como Ele te criou e para que Ele te criou. E aí você vai entender quem você realmente é, o que precisa mudar, o que precisa ajustar. Então você olha para você, você chama a responsabilidade para você, e aí Ele te ajuda, e então você vive, você muda o que precisa mudar, você vive de verdade a palavra, e você tem autoridade sobre as questões. Você não precisa dominar, impor nada. Porque você se conhece, você então muda o que precisa mudar, rejeita o que precisa rejeitar. Se conhecendo, vai adquirindo autoridade. E a autoridade não só para pessoas, mas, vamos lá, o inferno e o céu precisam nos respeitar. Se eu te perguntar hoje, o céu e o inferno te respeitam? Você diria que sim ou que não? Responda para você. Quando o mundo espiritual te olha, o inferno te respeita, sabe que está lidando com uma mulher de autoridade, não, ela tenta dominar isso aqui, mas tá frustrante, não está conseguindo não. Ele vê você como uma pessoa realmente resistente e resiliente. O céu tem assunto para falar de você. Os anjos ali voam pelas ruas de ouro e de cristal, falando do quê? Da Joana, falando da Glaucinete, falando da Gisele, falando da Nilce, falando de você. Ou você não dá assunto, eles não te respeitam. Olha esse caso aqui, Atos 19, 13 a 16. Um grupo de judeus viajantes que ia de um lugar em lugar expulsando espíritos imundos, tentou usar o nome do Senhor Jesus. Tentou usar, se a pessoa não se conhece, eles não sabiam quem realmente eles eram, por isso não tinham autoridade, mas queriam controlar, dominar sobre um espírito maligno. Olha isso aqui. Tentou usar o nome do Senhor Jesus, dizendo, em nome de Jesus, a quem Paulo prega, eu lhes ordeno que saiam. Imagina a cena, né? Quem estava fazendo isso eram os 7, tá? Não é um só não, gente, 7 filhos de Seva, um dos sacerdotes principais dos judeus. Mas quando eles tentaram isso com um homem, o homem estava já dominado. Era um grau mais forte. Com o espírito imundo, o espírito respondeu, eu conheço Jesus. Ó, o mundo espiritual. E conheço Paulo. Mas quem são vocês? Nem ouvi falar de vocês lá no inferno, de onde a gente veio. Mas Paulo lá, o comentário é que o homem é poderoso. Ninguém resiste a ele. E Jesus também, né? A gente sai correndo, porque ele tem autoridade. Ele vive o que ele prega. Mas e vocês? Então o homem dominado pelo espírito mau saltou em cima deles e os espancou, de modo que fugiram da casa dele, o que, gente? Nus e feridos. Olha só que vergonha. Então, se você tiver poder sobre alguém, você querer controlar alguém, é uma força em vão. Você primeiramente precisa se controlar, se dominar, controlar suas emoções. Para que assim, então, você tenha o quê? Não é possessividade, mas sim autoridade para influenciar pessoas. Eclesiastes 8:9. Tudo isso vi quando me dediquei a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para sua própria infelicidade. Porque é uma perda de tempo, né? A pessoa até acha que ela está por cima. Não, porque eu tenho o controle. Olha,
Presta atenção, se Deus, a bispa tem falado muito isso nos programas, se Deus não edificar a casa, se Deus não cuidar, em vão vai ser você, por exemplo, um casal. Ai, não, eu vou colocar o investigador, vai atrás, eu quero saber se está me traindo, eu vou no WhatsApp, eu olho o WhatsApp, eu olho mensagem. Você vai ficar cansada, em vão vai ser. Se ele não tiver o temor do Senhor, ou se ela não tiver o temor do Senhor. É o temor a Deus, porque a pessoa não vai fazer por causa de você, vai fazer porque teme a Deus, respeita a Deus. A mesma coisa, os seus filhos. Se o Senhor não guardar na escola, eles podem simplesmente matar a aula, eles podem simplesmente pular o muro da escola, eles podem simplesmente, como eu já vi um caso, ainda na Celso Garcia. Eu estava com uma liderança, chamamos uma mãe para conversar, e quando foi dito que essa moça, ela estava matando aula, e já tinha perdido a sua virgindade com um rapaz, a mãe entrou em pânico, porque ela jamais imaginava isso. Muito jovem a menina. Então, se Deus não guardar, não adianta eu querer ter controle, você não tem controle nem sobre os seus filhos. Se você não plantar ali a boa semente da palavra para enraizar, porque é outra falha de muitos. Tem pessoas que falam, mas nasceu num berço evangélico, pastora. Mas vinha na igreja todo domingo, estava em todos os trabalhos do jovem, na escola bíblica dominical. Mas algo ao longo do caminho deu errado. Porque os espinhos sufocaram esse filho, essa filha, que se perderam. A palavra não criou raízes profundas naquele coração. Então algo foi feito superficial, não teve profundidade. Então não adianta eu querer controlar, eu querer dominar situações, coisas, se eu não aprender a me estudar, se eu não aprender a entender para que eu fui criada. Qual é o meu lugar? É este o meu lugar? Então eu não vou lutar guerras em vão, eu vou lutar as guerras que vão me trazer recompensa, eu vou dar a resposta certa, eu vou fazer tudo o que Ele mandar e eu vou obter resultados palpáveis, resultados vitoriosos, eu não vou viver de migalhas. Então você não tem controle sobre o filho, você até ensina, mas se Deus não cuidar, se Deus não estiver ali sendo o centro, não adianta, é fracasso. Controlar a si mesmo é o verdadeiro poder. Mas o povo não lê a Bíblia, né? É o que a gente fala. E aí tem os enganos por toda parte. Ah, como assim, pastora? Primeiro, o engano da mente. A pessoa enganada, ela passa uma rasteira nela, a própria mente dela. Chega um pensamento, você não tem controle do que chega até você. Chegou, ponto. Nossa, agora eu tenho controle do que eu vou deixar permanecer dentro. Então, a pessoa, ela perde para a mente dela. O engano do coração, o coração engana. Você quer ver na vida sentimental, né? O que você atende de gente. E não, mas é porque eu pensei, porque ele era da igreja. Eu me lembro de um caso, nunca mais essa moça voltou. Mas aquilo me assustou. Ela é uma moça muito linda, muito jovem. Ela veio com a mãe dela. E, se eu não me engano, ela era até arquiteta, sabe? Já novinha, fez faculdade e tal. E aí, um belo dia, eu não vou me recordar dos detalhes, mas ela passou mal. Ela ia numa determinada igreja, e ela conheceu um cara, não sei se foi no posto de saúde, que ele era médico. Ela passou mal ali na rua, ele acudiu ela, levou para o posto, junto com a mãe, o posto médico e tal. Aí começaram a se falar, trocaram telefone, e aí, resumindo a história, se casaram. Mas, quando se casaram, na própria lua de mel, eles já foram para um lugar que, se eu não me engano, tinha familiar lá, e ele não queria que esse familiar fosse embora. Na própria lua de mel, ele foi, acho que no museu com ela, pegou as coisas da mala dele ali, na mochila, tacou no chão, falou para ela se virar, nem lua de mel tiveram.
Não tinha dado 1 ano, já queriam separar. E a mãe fala, pastora, mas o tanto que eu orei, mas o tanto que eu... Alguma coisa deu errado no caminho. Porque assim, você pediu direção para Deus, porque o que vem de Deus traz paz. Quando algo é de Deus, ainda que me dá um certo medo por causa do novo, mas aquilo me traz paz. Pastora, não estava em paz. Então por que casou a filha? Tanto que, já no casamento, pagaram tudo, os pais dele não pagaram nada, os pais dele moram acho que em outro lugar, se eu não me engano, em outro país. E ali foi indo. Engano do coração. Foi pelo coração, foi pelas emoções. Aí o engano das riquezas. A pessoa acha que o valor dela está no que ela tem, no que ela possui. O engano do mundo, o engano do pecado. Por isso nós precisamos estar o quê? Atentos. E para não sermos roubados e acreditarmos em mentiras. Porque quando eu sei o que é verdade e o que é mentira, se aquilo é mentira, eu excluo da minha mente. Eu trago aquele pensamento cativo, preso, aprisionado. Não, eu não sou isso. Não, isso não vai prevalecer na minha família. Isso não vai. Ponto. Aquilo? Gálatas 6, 7, 9. Não se deixe enganar. Ninguém pode zombar de Deus. A pessoa sempre colherá aquilo que semear. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, colherá do Espírito o quê? A vida eterna. Portanto, não nos cansemos de fazer o quê, gente? O mal? O bem. Porque no momento certo teremos uma colheita de bênçãos. Ah, mas eu ensinei o meu filho, ele não ficou na igreja. Espera aí. Portanto, não nos cansemos de fazer o bem. Quem vive apenas para satisfazer sua natureza humana, colherá dessa natureza ruína e morte. Natureza humana colherá o quê? Ruína e morte. Mas quem vive para agradar o Espírito, então tem que colheita, uma colheita abençoada, além da vida eterna. Então, coisas no meio do caminho foram mal construídas. Por quê? No momento certo, teremos uma colheita de bênçãos, se não desistirmos. Aí outro versículo que tem que estar assim, tem que fazer um banner desse versículo, para onde você se virar, você olhar. É dentro do carro, é na porta da geladeira, é no micro-ondas, é na air fry, é no espelho do banheiro, é no criado mudo. Marcos 13, 33. Eu vou ficar só com essa parte A aqui, ó. Olhai, vigiai e orai. Ah, então não é só orar, não é só vir no culto da Casa Firme, não é só ficar 25 horas orando. Ah, mas eu estou às 2 da manhã com o Bispo Fernando. Ah, mas eu participo à 1 da manhã na oração das mulheres. Ah, não, olhai, todo dia quando eu levanto, se vem uma ira do nada, se vem algo do nada. Por exemplo, hoje era 5 e pouco da manhã, do nada a minha filha menorzinha amanheceu vomitando. Você tem que olhar aquilo. Peraí, que dia que é hoje? Meu Deus, hoje é o dia do Casa Firme. Tinha tanto dia, né? Não que a gente quer que a criança vomita. Mas tinha tanto dia. Tinha segunda-feira que eu não venho para cá tão cedo. Tem a terça-feira. Tinha quinta-feira. Tinha sexta-feira. Mas foi na quarta-feira. Culto, Casa Firme, mulher sabe. Então, olhai. Tem algo errado, é isso. Não é normal. Vigiai. Peraí, vou vigiar isso aqui. Vou orar. Vou repreender. E vou orar. Porque senão, você se perde, não é só orar, é um combo, é um conjunto. E pensamento mentiroso, se eu acredito, ele se torna o quê? Verdade.
E aí você pode o quê? Estar no melhor lugar do mundo, com a melhor pessoa do mundo. Você tem a melhor família, e família dá trabalho. No melhor emprego, emprego dá trabalho. Tem gente, aonde tem gente, tem problema. O ser humano cada um tem a sua maneira de pensar. Nem todo mundo é igual. Não digo a questão da unidade em espírito, conduzir algo ali da maneira que agrada a Deus. Estou falando de pessoas que têm as suas características, a sua personalidade. Não é tão agradável como você, não é tão delicada como você. Tem pessoas e pessoas. Mas aí eu posso, olha, estar no melhor lugar do mundo, eu não vejo. Eu estou com a melhor pessoa, estou no melhor casamento, ainda que tenha os ajustes, eu não vejo. Eu tenho uns filhos que sim, dá trabalho, criança, dá trabalho, por quê? Porque tem saúde, tem energia, você tem que ali ensinar, você tem que conduzir. Então, criança com saúde, gente, dá trabalho. É ou não é? Ou você quer que a criança fique sentada igual um robô? Você fala assim, estátua, ela... Só respire, hein? Depois que eu tomar o meu café, que eu almoçar, você pode se movimentar. É assim, criança? Quando você pensa que você vai sentar para comer, é incrível. Bem na hora da comida, eles levantam, eles querem ir no banheiro, principalmente fazer o número 2. Né? Você fala, eu acabei de comer, Clarinha. Ai, mãe, mas eu quero, é agora, bem na hora, sim, bem na hora. Então você pode estar com a melhor pessoa, no melhor lugar. Vamos falar de Judas? Estava com Jesus, o melhor líder, o melhor mestre, melhor amigo. Sentava à mesa, comia junto, não dava valor. Não via quem era, quem estava ao redor dele. Mas o que não precisava, né, que era roubar, que era esconder as coisas, que era alimentar aqueles pensamentos nocivos, ele fazia, né? E aí, a maior e mais importante transformação só pode ser feita através da palavra de Deus. Não vai haver transformação no que você tem buscado aqui, nesse propósito, se você não colocar a palavra. O Evangelho, a palavra, é através da palavra que a transformação acontece. Não é através do autoritarismo, de você querer impor coisas que nem muitas vezes você está fazendo. Então, uma mente renovada muda destinos. Se eu sou o problema, eu também sou o quê, gente? Ah, que bonitinhas! Se eu sou o problema, eu também posso me transformar na solução. Porque quem tem autoridade não domina. Não precisa dominar, impor as coisas. Ele simplesmente influencia, ele arrasta. Pessoas, aí, quem são as pessoas bem-sucedidas? Pessoas que são o quê? Sucedidas no financeiro. Pessoas que são sucedidas com um carro novo. Pessoas que são sucedidas com uma casa nova. Não, olha, essa pessoa vai casar esse ano. Como ela é bem-sucedida? É isso? Não, pessoas sucedidas no caráter. E o que é caráter? Um caráter é formado por hábitos. Então, eu tenho hábitos saudáveis todos os dias. Eu estou numa crescente todos os dias. O meu sucesso vem de dentro para fora. Essas pessoas, ninguém pode pará-las. Por quê? A partir do momento que essa pessoa entende, como eu disse, não tem nada a ver com ela, mas tudo a ver com Deus. Então, pessoas de caráter, elas nunca vão mandar, elas vão fazer. Pessoas de caráter, elas nunca vão impor, elas vão dar exemplos.
Pessoas de caráter, elas nunca vão só querer ser servidas, elas vão servir. Filipenses 2, 5, 6. Tenham entre vocês o mesmo modo de pensar da sua mãe, da mamãe, do papai, da vovó Filomena. Que Cristo Jesus tinha. Ele tinha o quê, gente? A natureza de quem? Ele tinha a natureza de Deus. Ele tinha a natureza de Deus. Mas não tentou ficar igual a Deus. Então ele tinha a natureza de Deus. Eu tenho que ter a natureza de Deus. Porque eu tendo a natureza de Deus, eu vou fazer o que é certo. Eu não vou fazer nada da minha cabeça. Já pensou se Jesus tivesse virado a cabeça dele? Não, eu sei de onde eu vim. Eu tenho poder. Eu vou agora pintar e bordar. Eu vou fazer do meu jeito. Eu tenho poder. Eu não vou passar por essa humilhação. A história poderia ter sido diferente. Mas ele aceitou porque ele tinha a natureza de Deus. Mas ele não quis, no momento que ele estava aqui na terra, ser igual a Deus. Ele entendeu que ele veio como homem e ele precisava viver como homem. E ele viveu. Tanto que no começo, como ele para você, quando ele pregou, ele não era como os mestres. Mas ele ensinava com autoridade, porque ele vivia. Ele era aquilo que ele pregava. Então, como foi dito que eu acabei de falar, você tem hoje. Então, você precisa resgatar o poder de tomar decisões. Eu só tomo decisão, vou tomar decisão domingo, que eu vou tirar o xerox, vou trazer, ou vou preencher, porque até hoje eu não preenchi, pastora. Então, eu vou tomar a decisão no domingo, vou preencher, vou trazer, vou tirar foto. Vou vir no corredor de carros no outro domingo, vou pegar o azeite. Não, aí eu vou tomar a decisão. Espera aí, você sabe se você vai ter o amanhã? Meu Deus, que nível você está? Porque eu não tenho amanhã. O amanhã é uma palavra muito perigosa. Amanhã não, é hoje. É hoje que eu preciso perdoar, é hoje que eu preciso começar a fazer as coisas com excelência, porque quando não há excelência, mostra que o Espírito Santo não está ali, porque tudo que José fazia era bem sucedido, dava certo, fluía, encaixava, o que fosse, dava certo, as coisas fluíam. Por quê? Por quê, gente? Porque ele dominava na casa de Potifar. Porque ele era autoritário. Porque ele tinha autoridade. Ele era o melhor escravo. O melhor servo. E é isso que nós temos que entender. E tomar essa decisão. Olha aqui, Deuteronômio 30, 19 a 20. Hoje, tomo os céus e a terra como testemunhas contra vocês, de que apresentei diante de vocês a vida e a morte. Então, hoje, o Senhor apresenta diante de você a vida e a morte, a bênção e a maldição. Agora escolham, Deus não vai escolher por você. Escolham a vida para que você e os seus descendentes vivam e para que vocês amem ao Senhor, o seu Deus. Ouçam a sua voz e se apeguem firmemente a Ele. Pois o Senhor é a sua vida, e Ele dará a vocês muitos anos na terra, que jurou dar aos seus antepassados, Abraão, Isaque e Jacó. Quando eu não acredito na realidade, não é que eu não acredito no que eu leio, nos cultos que eu tenho ouvido a palavra. Na realidade, eu não quero assumir responsabilidade. Ainda ontem eu falava na Escola Forte e Corajosa. Tem muitas mulheres que dizem assim, é difícil ser essa mulher de Provérbios 31. Não é que é difícil, é que a pessoa não quer passar por cima dela
e fazer a vontade de Deus. A pessoa não quer se esvaziar dela e fazer o que Deus quer que ela faça. Então, a pessoa não quer escolher a dor da mudança. Sabe a dor da mudança? De lá na frente, vamos falar, exemplo básico, essas pessoas que treinam, essas pessoas que correm maratonas, e vão, e treinam e tal, às vezes passa 1 ano, 2 anos, ela não vê aquele músculo trincado, rasgado, mas ela está pagando um preço. Ela está pagando um preço, ela está se alimentando certinho, ela está acordando, está malhando tantas horas. Aquilo virou um hábito, aquilo virou a rotina dela, um padrão. Então, mais tarde, quando ela ganha o primeiro lugar, quando ela vai lá e ela usava 42, ela passa a usar 38, ela vai lá, não sei aonde, né? Vai lá na Renner, na Riachuelo, vai na Zara, sei lá onde você quer ir. E você vai e coloca aquela calça. Meu Deus, ela entrou em mim. Ai, Jesus, obrigado, porque não entrava. Como que você fica? Valeu a pena a dor da mudança, de mudar a alimentação, de dizer não para um pãozinho, que ainda hoje fui influenciada pela pastora Thalita para comer pão, mas comi um pão que era preciso, mas antigamente comia 5 pães, sangue de Jesus. Mas ela diz não para o pãozinho, ela diz não para o docinho, ela diz não para a janta, 10 horas da noite, ela só come até 6 horas da tarde, ela faz uma caminhada. Então, não é que é difícil ser a mulher de Provérbios 31. É difícil emagrecer. É difícil suportar isso. Não. Escolhas. Ou a dor da mudança, ou a dor do arrependimento. Nossa, por que é aquilo, né? É o amanhã. Amanhã eu me exercito. Amanhã eu paro de comer. Amanhã. Chegou nos 70 anos, o que acontece? A pessoa infarta. O amanhã nunca chegou. A pessoa nunca parou para tomar decisões. Para buscar essa autoridade. Não, essa autoridade vem do exemplo, da conduta. Não, eu vou fazer. Eu vou ser realmente essa pessoa. Então, são escolhas. E aí, para encerrar, Hebreus 12, 6, que diz assim, olha. Pois o Senhor, Ele corrige quem, gente? A quem ama. Tem mais? E açoita. Açoite mesmo, hein? Açoita. Todo aquele que aceita como filho. Então, você tem que se desesperar quando Deus não te corrigir mais. Sabe quando Ele te abandona? Vai mostrar que você não vale mais nada para Ele. Então, Ele não desiste de você, não desista dos seus sonhos, não desista das pessoas que você ama, não desista de ser essa mulher sábia, não desista de manter esse casamento alicerçado na palavra, não desista de ser essa empreendedora que você tanto quer ser, não desista desse seu sonho, não desista. Por quê? Porque Deus não desiste de você. E se Ele está te corrigindo, se Ele está insistindo com você, porque tem jeito, tem solução. Então, não desista das coisas, invista nas coisas, em nome de Jesus. Amém? Coloque-se em pé, com as mãos ao lado do seu coração e com os seus olhos fechados. Quem tem autoridade não precisa dominar. Essa é uma época que todo mundo vai para a rede social e quer dominar os seus seguidores, quer dominar dentro de casa, quer dominar no trânsito, quer ter a última palavra, quer ter razão. Não. Eu preciso buscar a autoridade. Nós fizemos todo um caminho para aprender o que é autoridade. Autoridade é não ser enganada na mente, é não ser enganada no coração. Porque muitas vezes a realidade é que somos teimosas. Nós queremos nos apegar em coisas pequenas. Sabe, ficar preso em coisas medíocres, que não vai trazer paz aquilo. Eu preciso soltar. Eu preciso soltar como Paulo, eu preciso saber quem eu sou em Deus.
para então mudar o que eu preciso mudar e contagiar pessoas, ambientes, chegar em lugares e mudar a atmosfera desse lugar, mudar a atmosfera até mesmo de um trânsito, mudar a atmosfera de um salão que só tem fofoqueira, mudar a atmosfera daquela clínica que foi fazer um exame, da fila do banco, que todo mundo fala assim, tá difícil, ai que mundo difícil, ai que mundo perigoso. Não, eu estou na terra de Gósen, eu tenho proteção, eu caminho com Deus. E quando você rebate isso e fala e vai cercando, você vai se tornando um muro, o muro de Deus, as muralhas do Senhor. Você vai mostrando autoridade para as pessoas. E Deus vai te erguendo. Porque Deus, Ele é um Deus que acredita em você. Ele investe em você, Ele é um Deus de investimentos. E Ele quer nessa manhã que você entenda isso, que você invista. Invista em pessoas, invista nos seus sonhos. Para de querer só essas coisas pequenas, eu quero controlar, não. Queira se aproximar dEle. Quanto mais você se aproxima, mais autoridade você tem. Quanto mais comunhão você busca, mais poder, mais visão, mais discernimento você vai tendo dia após dia. Dia após dia. Então fala com Deus. Eu vou deixar esse momento você e Ele. Se aproxima dele agora. Se você quiser dobrar o joelho, vir aqui na frente do altar. Se você quiser andar, fica à vontade. Só, sabe, fala com Deus sem máscara, tá? Deus sabe quem você é. Tira as máscaras, sabe? Se você, meu Deus, sou uma pessoa inconstante. E eu quero, sabe, dominar, às vezes controlar horários, controlar pessoas. Mas eu sou fraca. Eu sou invejosa, eu sou mentirosa, eu sou inflexível. Eu sou arrogante, eu sou orgulhosa. Sabe, vai falando para Deus tudo que você é. E eu não quero, eu largo tudo isso. Então fala com Ele. Se aproximará de mim, estarei seguro em Ti. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em Ti. Como Bartimeu eu vou me aproximar, ainda que tentem me fazer parar. Não vou ceder para a multidão, não vou ceder para o mundo não. Como Bartimeu eu vou me aproximar, ainda que tentem me fazer parar. Não vou ceder para a multidão. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em Ti. Não vem dele a segurança. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em Ti. E quanto mais eu me aproximo de Ti, Senhor, se aproximará de mim, e estarei seguro em Ti. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. Ainda que eu ande pelo vale da
na sombra da morte, eu não temerei mal algum, pois estás comigo. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim, e estarei seguro em ti. E quanto mais eu me aproximo de ti, Senhor, se aproximará de mim, estarei seguro em ti. Sim, meu Deus. Meu Deus, é como nós lemos aqui. Salomão diz: tudo isso eu vi quando me dediquei a refletir sobre tudo que se faz debaixo do sol. Há ocasiões em que um homem domina sobre outros para a sua própria infelicidade. Então, Senhor, a verdade é uma só. Nós somos odres nas mãos do Senhor. E odres velhos vão estourar. Odres velhos são aqueles que olham para fora, olham para o que me fizeram, que não me fizeram, o que me deram, que não me deram. E nós não somos mais esses odres velhos. Eu declaro nessa manhã odres novos. Pessoas que dia após dia, ainda que andem pelo vale da sombra da morte, se aproximam do Senhor, adquirem autoridade, porque aprenderam a controlar a si mesmo, controlar os seus pensamentos, a sua mente, controlar os seus sentimentos, não deixam mais o coração enganá-los, não deixam mais o mundo, o pecado e tantas coisas. Então que hoje saia daqui, meu Deus, mulheres determinadas a fazerem o que é certo, que cada pessoa que entrou aqui saia determinada a agradar ao Senhor. Meu Deus, que cada pessoa saia determinada a se conhecer, e para se conhecer, entender como funciona, cada um precisa se aproximar do Senhor. Não é se aproximar do computador, não é se aproximar do Instagram, não é se aproximar do TikTok, se aproximar de séries, se aproximar de filmes, de entretenimentos, mas é se aproximar do Senhor, é botar a boca no pó, é a era do Espírito Santo, é buscar discernimento, é buscar a presença do Senhor, é correr para debaixo das asas do Onipotente, do esconderijo do Altíssimo. Então que cada pessoa aprenda a se esconder no Senhor, e não se esconder na inveja, e não se esconder no autoritarismo, e não se esconder, meu Deus, em tantas coisas miseráveis, se esconder na manipulação, se esconder através da falsidade. Não. Que cada pessoa aprenda a se esconder no Senhor, a largar, meu Deus, tudo aquilo que não presta, a colocar para fora, a trabalhar dia e noite, todos os dias, o dia que se chama hoje, a trabalhar mudanças, a fazer reparações, porque é tempo, meu Deus, de refinamento. O Senhor está, meu Deus, refinando para definir coisas. E refinar é tirar, é limpar as impurezas, aquelas crostas, aquilo que não serve para nada. Então, a dedução não serve para nada. Quando uma pessoa conjectura, não serve para nada. Quando uma pessoa questiona, o questionamento não serve para nada, a não ser para amarrar a vida dessa pessoa. A murmuração, a inveja, a rebelião, o fazer do seu jeito. Não. Eu sei que muitos aqui querem liderar,
Muitos querem liderar. Eu quero ser a líder espiritual da minha casa. Eu quero ser a líder de tal lugar, de tal coisa, de tal situação. Mas liderança, como eu disse no começo, é o direito de ensinar. Nós precisamos estar ali dispostas a ensinar, a pagar o preço, a nos doar. E quanto mais eu me dou, quanto mais eu coloco mais do Senhor e menos de mim, eu vou adquirindo autoridade no mundo espiritual sobre os demônios, sobre enfermidades, porque eu não preciso dominar aquela enfermidade, eu preciso ter autoridade sobre aquela enfermidade. Eu não preciso dominar o meu casamento, eu preciso ter autoridade quando eu sento com o meu cônjuge e defino marcos. E faço um alinhamento até onde cada um pode ir. Isso é ter autoridade, é ter credibilidade. Então ensina cada uma, meu Deus. É o que eu te peço. Meu Deus, é o que eu te peço, porque eu posso ir até aqui, mas eu sei que o Senhor pode ir até no mais profundo e trazer consciência, porque sem consciência não há mudança. E que cada uma queira ser como Jesus. Ele era um garoto, ele só tinha 12 anos, e ele falava com autoridade. As pessoas olhavam para ele e admiravam aquele garoto, porque tinha autoridade, porque aquela autoridade vinha dentro dele. Ele conhecia, ele sabia quem ele era. Ele não precisava que alguém bajulasse ele, pagiasse ele, ele se conhecia. Então ele tinha autoridade, ele vivia a verdade da sua palavra. E que assim seja, que cada uma contagie aqueles que cruzarem o seu caminho, que mudem a atmosfera, que mudem lugares, que o Senhor possa colocar, como eu tenho pedido ao Senhor, coloca, meu Deus, cada mulher, cada homem, cada casal em lugares estratégicos, para mudar, meu Deus, mudar condições, mudar mentalidades, mudar a atmosfera, mudar, ser fonte de salvação, fonte de transformação para outras pessoas. E que assim a sua obra seja concluída, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém? O Evangelho de Jesus Cristo é a boa notícia. Jesus tomou o nosso lugar pela punição do pecado, para que pudéssemos entrar em seu lugar de vida eterna. Eu convido você agora a se voltar para o Senhor em seu coração e dizer: eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Eu entrego tudo nas suas mãos. Eu deixo todas as partes da minha vida que não o honram e passo a viver a partir de hoje intencionalmente para servi-lo, honrá-lo e celebrá-lo como meu Senhor e Salvador. Jesus é a porta de salvação, é o caminho, a verdade e a vida. Ele é o pão da vida e Ele te ama.